Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui hoje para esse bate-papo, estou fazendo esse vídeo e espero que isso contribua com você de alguma forma, possa trazer uma reflexão e esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas que até conversando comigo sobre a preocupação de alfabetizar na educação infantil ou não, né? E vamos conversar um pouquinho sobre isso e eu vou estar passando para vocês algumas informações e eu espero que isso possa contribuir com vocês de alguma forma, tá bom? Então, a educação infantil qual é, né? As habilidades que nós desenvolvemos na educação infantil. De fato, nós não temos uma obrigatoriedade de alfabetizar sistematicamente na educação infantil. Mas antes da gente falar sobre a alfabetização na educação infantil ou não, é importante que a gente pense qual é o sentido e qual é o significado da alfabetização na vida da criança, né? Na educação infantil, nós temos ali um período, um tempo, onde nós vamos estimular uma criança que já veio com experiências antes mesmo de chegar à escola, né? Eu vou procurar falar numa linguagem bem familiar aqui. Tem muita gente boa aí estudando nas universidades, muita gente pesquisando e construindo, né, conhecimento, mas eu vou procurar falar de uma maneira bem simplificada para que todos possam compreender. Tá? Tanto colegas de trabalho, professores, educadores, como também pais de crianças ou alguém que esteja interessado no assunto para a gente poder conversar aqui e ser uma linguagem que todos possam entender. Então vou falar de uma forma bem mais familiar, tá legal? Então vamos lá, voltando ao assunto, né? Qual é a função e o objetivo realmente para que a gente venha alfabetizar o aluno ou se preocupar na alfabetização do filho em casa, né, nesse momento de pandemia que está aí, as crianças estudando em casa e os pais preocupados com isso. A preocupação se eu alfabetizo meu filho com 4, 5 anos ou não. É importante eu pensar em qual é o sentido dessa alfabetização que eu quero trazer para o meu filho. O porquê que eu quero trazer essa prática de alfabetizar uma criança de 4 ou 5 anos ou por aí vai, né? O que nós temos que focar na educação infantil, como alguns teóricos já dizem, existem pesquisas a respeito disso, que a educação infantil, a aprendizagem, ela se dá de uma forma dinâmica e lúdica, né? A aprendizagem na educação infantil, ela se dá de forma dinâmica, onde a gente desperte na criança habilidades e a gente possa ajudar com que essas habilidades se desenvolvam, porque para quando chegar no momento da alfabetização, essa criança estar com habilidades que foram estimuladas e desenvolvidas, tá? Porque a criança, quando ela chega na educação infantil e o seu filho de 4 anos, 5 anos, ele não é um sujeito vazio de informações, pelo contrário, tem muita coisa que ele já traz dentro de si. Na verdade, desde a gestação, né? De dentro da barriguinha da mamãe, aquela criança já recebia informações ali. Então, quando ela nasce, a criança vai se desenvolvendo, né? E aí você começa a colocar ele de bruços para começar a levantar a cabecinha, para fortalecer essa coluna cervical. Aí daqui a pouco a criança começa a engatinhar, daqui a pouco está andando. Tudo isso vai modificando as estruturas cerebrais dessa criança, as estruturas do corpinho mesmo dela. Então é uma criança que não chega zerada na escola, né? É um ser humano que não chega zerado ali sem nenhuma aprendizagem. A aprendizagem, ela se dá quando ela transforma você, quando há uma mudança. Então, quando a criança vai para a educação infantil, ela já traz informações com ela, da vida que ela já vem vivendo, de informações que ela vai tendo na família, de informações que ela vai tendo no próprio ambiente dele, e quando ela interage com esse ambiente, quando esse ambiente interage com ela. Então, é importante que a gente veja essa criança como um ser social que interage ali e já traz dentro de si riqueza,
tá? Já traz dentro de si um conhecimento, só que um conhecimento que ainda não foi sistematizado. E esse conhecimento sistematizado, essa prática, perdão, sistematizada, ela se dá onde? Na escola, né? Por isso que a criança vai, alguns vão para creche e outros já vão para educação infantil, porque ali vai ter uma atividade direcionada pelo professor, pela professora, que vai fazer o quê? Estimular essa criança. Então, é importante a gente pensar em qual o objetivo desse desejo, que objetivo eu tenho em querer alfabetizar uma criança de 4 ou 5 anos. Andressa, então significa que eu não posso alfabetizar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que você pode estimular. Se você quiser estimular, você pode. Mas o que nós temos que pensar na educação infantil é muito além de você colocar crianças nessa idade para cobrir letras e copiar letras. Isso não significa que ela está sendo alfabetizada, tá? Tem outras coisas que vêm antes do processo de aquisição do código escrito da nossa língua. Habilidades que devem ser desenvolvidas antes dessa criança se apropriar da leitura e da escrita. E que habilidades são essas, Andressa? Habilidades que nós trabalhamos com atividades que vão desenvolver o que nessa criança? Quando eu falo desenvolver, não significa que ela não tenha nenhum conhecimento anterior a isso. Quando eu falo desenvolver, é estimular. E o desenvolvimento ele vai acontecendo, né, passo a passo, e essa criança vai amadurecendo e o cérebro vai amadurecendo, ela vai amadurecendo cognitivamente. O que nós precisamos na educação infantil? Se você quer que o seu filho seja bem alfabetizado, que ele tenha sucesso quando ele chegar nesse momento, desenvolver habilidades sensoriais e motoras, tá? É mais interessante a gente trabalhar com a questão dos sentidos da criança, da concentração, da percepção, a capacidade de análise, a capacidade de percepção do espaço, a percepção visual, a percepção visomotora, a percepção auditiva. Quando nós trabalhamos com música na educação infantil, quando você vê um professor sentando numa rodinha com os alunos e cantando músicas, e ali aquela criança está socializando com os demais colegas, e essa criança vai estar desenvolvendo, além de outras habilidades, a oralidade. E sabe por que é importante desenvolver a oralidade? Porque a oralidade, ela também vai fazer parte na hora da alfabetização. Então, você desenvolver a oralidade na tua criança, no teu aluno, no teu filho, isso vai ajudá-lo na hora da alfabetização. Então, desenvolver a oralidade, aumentar o vocabulário, isso é uma questão importante. Você pode estar trazendo como na prática? Trabalhando atividades que desenvolvam a oralidade, a verbalização das ideias, tá bom? Então, um ponto que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo, né, para nossa reflexão, é a valorização da fala da criança. Você quer ver um exemplo? Quando essa criança ela tá brincando, né? Eu trabalhei uma vez numa escola, era uma creche escola, né? Isso eu comecei em 2000, no ano de 2000 e fiquei nessa escola entre 2000 a 2002, 2003, se eu não me engano. E aí depois a gente foi seguindo outros caminhos e conhecendo outras escolas, né? E nessa escola que eu trabalhei tinha um espaço de dramatização. Em algumas outras escolas tem a brinquedoteca, né? Só que nessa escola nós tratávamos como sala de dramatização. E nessa sala de dramatização, vou deixar meu relógio aqui para eu ver o tempo que eu tô falando. Nessa sala de dramatização, as crianças chegavam ali e tinham vários brinquedos. Era só brinquedo, e eles interagiam com aqueles brinquedos. E muitos traziam ali até a experiência que eles viviam em casa, tá? A experiência que eles viviam em casa, eles representavam com bonecos, com os brinquedos.
E quando essa criança começa a falar, quando essa criança começa a verbalizar, naquela dramatização, naquela brincadeira, a criança está construindo uma história. Ela está organizando fatos de uma história. Ela está ordenando uma história que ela tem partes, e essas partes como é que se dão? Início, o meio e o fim de uma história. Então, valorizar essa fala na educação infantil é muito importante. Sabe por quê? Porque quando esta criança está verbalizando as suas ideias, isso também está organizando o pensamento. Tá? A fala organiza também o pensamento. E quando ela está verbalizando, está expressando as ideias, está expressando o pensamento dela, essa fala ela tem que ser valorizada. Sabe por quê? Porque essa fala ela também produz o quê? Texto. A gente, nós que já somos adultos, ou a pessoa que já é alfabetizada, que já tem o domínio, né, da escrita e da leitura, que eu digo consciente, né, não alfabetização mecânica, vamos dizer assim, mas a alfabetização que se dá com significado, com sentido, né? Então nós não precisamos falar para depois organizar nosso pensamento e então escrever, né? Nós pensamos e já escrevemos. Você consegue fazer uma redação, você que já sabe ler, escrever, já entende o que lê e entende o que quer escrever, você vai lá e faz uma redação. Mas a criança da educação infantil não, mas ela verbaliza as suas ideias. A oralidade está sendo desenvolvida na brincadeira. E esta brincadeira, o que faz a valorização dessa fala? Eu estou ali estimulando um escritor, sabia? Nas minhas turmas de educação infantil, o que eu costumava fazer? A gente sentava em roda e ali com as crianças sentadas em roda, a gente estava trabalhando algum tema. E nesse tema a gente ia conversando e eu procurava saber o que essa criança já sabia sobre aquele tema, que informações que ela podia trazer para mim sobre aquele tema que nós estávamos conversando ou falando, se fosse de meio ambiente, que plantas que ela tem na casa dela, ou o que ela entende sobre meio ambiente, o que é o ambiente, né? E a gente ia trazendo informações, buscando ouvir a fala dessa criança. Como a criança da educação infantil ainda não faz redação, né? Então, o que eu, como professora dessa turma, eu fazia, né? Das crianças eu fazia? Eu me tornava a escriba das ideias dessa criança. Então, valorizava o quê? A fala desse aluno, dessa aluna. E às vezes eu fazia isso até com minha filha, quando ela estava na idade da educação infantil. Quando a gente começava a ler alguma historinha antes dela dormir, você, papai e mamãe, pode fazer isso em casa. Quando vai ler uma historinha antes de dormir, e aí de repente eu vou, depois que terminou a história, eu procurava que a minha filha recontasse aquela história, só que da maneira dela. Então aquilo está trabalhando a organização de pensamento, está trabalhando a memória, está trabalhando a verbalização, a oralidade. Então, na turma, né, na sala de aula, quando eu estava com as minhas turmas de educação infantil, aquelas crianças iam trazendo as ideias que elas já tinham sobre determinado assunto, e ao final daquela conversa, na roda de conversa, num cartaz, né, numa cartolina ou num papel pardo, um cartaz, eu ia ouvindo cada criança e naquele grupo nós construíamos o nosso texto coletivo. E quando terminava, nossa, a produção era enriquecedora. Quando terminava, a produção tinha sido muito boa. Então, valorizar a oralidade da sua criança, do seu aluno, do seu filho, isso é importante. Reescrever histórias com eles em casa, isso é muito importante para o desenvolvimento deles. E ainda vai estar mostrando que o que nós falamos, as nossas ideias podem ser registradas, tá bom? Então, um ponto que eu trouxe aqui para vocês hoje. Existem muitos outros ainda e nós estaremos conversando sobre isso nos próximos vídeos. Se você tiver alguma dica para a gente trazer algum assunto aqui no canal, coloca aí no comentário.
que eu vou ter um prazer de estar conversando aqui com vocês sobre isso, tá bom? Vamos contribuir. Eu espero que isso ajude você, professor, trazendo ideias, tá? Para sua prática, ajude você, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, né? Então, eu espero que isso tenha ajudado, tá? É um dos pontos que pode ser valorizado na educação infantil e estimulado. Tá legal? Não significa que agora eu vou escutar mais o meu filho e eu vou sair escrevendo as ideias dele para ele ver que a escrita é importante, agora vai ser fácil alfabetizar. Não, não é isso. São vários pontos que nós vamos desenvolver ao longo do processo, tá bom? Até porque a alfabetização com significado, a alfabetização com sentido, letrando uma criança, isso não acontece de um dia para o outro. Isso se dá dentro de um processo, é um processo de aprendizagem, tá legal? Então a ideia de hoje é valorizar a oralidade e ajudar a desenvolver a oralidade da criança. Isso vai ser muito importante, tá legal? Eu espero que isso tenha contribuído com você e até a próxima. Se inscreve aí no canal, dá uma curtida porque isso vai incentivar bastante o nosso trabalho aqui, tá legal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.